Em tempos de coronavírus, eu estava por esses dias, tirando o final de semana para estudar um pouquinho de escatologia, e numa dessas lições, o professor ele comentou o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que fala a respeito dos filhos de Issacar. Filhos de Issacar, conhecedores do seu tempo, ou conhecedores de época, para ensinar Israel o que eles deveriam fazer. Isso me chamou muito a atenção, sabe? Me chamou muito a atenção esse texto e isso ficou martelando na minha cabeça até agora. A importância que temos de conhecer os nossos tempos. E eu quero compartilhar uma coisa com você. Eu até escrevi um texto baseado nisso essa madrugada. Né? E eu vou compartilhar algumas partes com você, porque é tudo isso que eu estou sentindo no meu coração, no meu espírito. Eu sinto no meu espírito que Deus ele tem sinalizado algo tanto para o mundo, mas também especificamente para a igreja. E, particularmente, eu não acho que seja coincidência isso acontecer poucos dias antes da celebração da Páscoa, que é em abril. E também, se você não acredita nisso, fique à vontade para não acreditar. Se não quiser ver esse vídeo, também não veja. Mas eu também creio, e isso para mim é notório, que isso faz parte dos sinais que antecedem o fim dos tempos e a volta de Cristo, e a volta de Jesus. Para mim, isso é algo que está bastante claro. No entanto, já que eu e você que está me assistindo, assim, nós, no caso, sabemos disso, sabemos que isso está acontecendo, então se faz necessário nós darmos uma resposta para o momento. Porque uma das grandes coisas que Jesus ele sempre falou e criticou os fariseus e os sábios do seu tempo é que eles sabiam discernir quando vai chover, sabiam discernir as estações do ano, mas eles não sabiam discernir os sinais dos tempos. E por isso que eu quero compartilhar com você a importância de nós sabermos os sinais dos tempos, de sabermos a época que nós vivemos. E que leitura nós podemos fazer da nossa época? O que mais nós vemos é pecado por todos os lados. E aí temos o que? A morte, prostituição, miséria, egoísmo, traição, falta de amor, ódio ao irmão, homossexualidade, aborto, os governos pensando apenas em sustentar os mais ricos e não administrar o bem comum, não governar com justiça, etc. O que mais nós vemos é o pecado. E esses pecados, os pecados da humanidade, têm chegado até a presença de Deus. E hoje, quando nós olhamos esse coronavírus, né, o Covid-19, enfim, eu percebo que isso não é obra do diabo, do demônio, como muita gente fala. Mas isso é juízo de Deus. É a mão de Deus sobre a humanidade. E eu percebo notoriamente isso. Que Deus ele cancelou nossas agendas, Deus ele parou nosso planejamento, ele cancelou os nossos cultos e tudo aquilo que a gente pretendia fazer nesse ano porque ele quis colocar a humanidade em um momento de reflexão. Um momento para repensar o seu curso, repensar a sua trajetória. E é aí que nós entramos como igreja. E por quê? Quais são os exemplos que me vêm à mente, né, nesse momento, nesses tempos difíceis? Precisamos ser como Esther, que teve a ousadia de chegar na presença do rei sem ser convidada, sem ser permitida, para interceder pelo seu povo, mesmo correndo o risco de morrer por causa disso. Esther foi corajosa.
ela implorou clemência diante do rei e conseguiu a misericórdia do rei, né, em favor do seu povo. E assim a igreja também, ela tem que ter essa ousadia de chegar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e clamar por misericórdia e clemência. Em Ezequiel capítulo 3 também fala do atalaia, o atalaia de Deus. E o atalaia era uma pessoa que ficava geralmente nos muros das cidades vigiando algum ataque inimigo ou algum acontecimento de relevância para a vida da cidade. Assim, a igreja também tem que ser esse atalaia, que comunica a mensagem de Deus para as nações. Então, a função do atalaia é avisar do perigo e de tudo aquilo que cerca. A função do atalaia é alertar as pessoas do que está acontecendo. Mas o maior exemplo de todos para nós é Jesus. O começo do ministério de Jesus, né? O começo do ministério de Jesus foi debaixo dessa mesma pregação. E se você quiser, confira lá em Marcos capítulo 1, que a pregação de Jesus era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Então, como leitores do nosso tempo, é tempo de nós nos arrependermos. E claro, falar sobre arrependimento nos dias de hoje não é algo assim que atrai, né? Não é algo que nos deixa confortável. Nos choca ver a figura de Deus como o Deus juiz, o Deus que julga, o Deus que fere, o Deus que castiga. Porque nós estamos acostumados a ver apenas a parte do Deus de amor, do Deus de paz, do Deus que consola. E tudo isso faz parte dos atributos de Deus. Eu não estou negando que isso faz parte do caráter de Deus. Só que o grande problema é que as pessoas acham que o fato de Deus nos amar nos vai isentar do juízo. Não. Deus, ele castiga quem ele ama e repreende a quem ele quer bem. A própria Bíblia fala isso. O nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele também corrige. E o senso de justiça divino não vai nos isentar, né, das consequências dos nossos atos. Como assim? O amor de Deus não nos isenta das nossas consequências, das nossas ações, das nossas atitudes, né? E a conclusão que chegamos de tudo isso é simples. Nós temos pecado como humanidade contra o Senhor. E o que Deus espera de nós é um verdadeiro arrependimento, o arrependimento das nações. Nós cremos num grande avivamento, no grande derramar do Espírito nos próximos dias, nos próximos anos. Se fala muito do Brasil como celeiro do avivamento, exportador de brasa. Mas o nosso clamor tem que ser o mesmo do profeta Joel, que antes de Joel 2:28 tem Joel 2, capítulo 12, que diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia um noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele.
porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Meus amados irmãos, a trombeta está tocando. E é tempo de nós nos arrependermos como igreja, de clamarmos pela misericórdia e clemência do Senhor, pelas vidas que estão trabalhando nos hospitais, pelas pessoas que estão morrendo. É hora da igreja exercer o seu papel de intercessora pela humanidade. Porque isso que está acontecendo nos nossos dias é a mão do Senhor pesando sobre nós. Então, é tempo de orarmos e clamarmos misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que Deus te abençoe e que você fique com essa palavra. E que ore, se possível, jejue nesse propósito, em intercessão e clamor pela humanidade. Porque esse é o tempo de nos arrependermos e de nos derramarmos aos pés do Senhor. Fique na paz e tenha uma ótima semana na presença do Senhor.